Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos. Pergunta? Feminino, 44 anos, casada. Minha mãe tem 73 anos, teve um AVC ano passado. Ficou com algumas sequelas. Esquece das coisas e agora está apresentando uma dor no joelho. Ela tem muita mágoa do meu pai, que separou dela, e também porque meu pai morreu em um acidente de carro, e meu irmão que estava junto ficou com muitas sequelas. O que fazer para ajudá-la? Muito obrigado. Bom, o esquecimento, às vezes a idade avança também, a pessoa geralmente perde um pouquinho daquele reflexo que tinha antes. Mas também o fato da pessoa esquecer pode ser uma coisa do inconsciente que não quer lembrar, ela não quer encarar, não quer enfrentar uma situação e não quer perdoar o fato ou a pessoa. No caso do marido, do acidente que gerou problema com o filho também. Então, esses são detalhes que as pessoas precisam fazer uma reflexão. Por isso que alguns casos em psicologia chama-se fuga, quando a pessoa quer evitar aquela situação e prefere fugir. Esse fugir é através de mentira, através entrar no outro mundo dele, ou seja, fica meio debilitado, começa a falar sozinho, que ele não quer enfrentar a situação real da vida presente. Esse é um dos outros motivos. E outro fato é realmente como Alzheimer, como amnésia, de por não querer lembrar, que gera esse tipo de problema. Mas, no caso da sua mãe, primeiro, o que é importante, fundamental aqui agora, era perdoar. Não tem outro caminho. Quando se diz que o amor é a força mais poderosa que existe, é o amor, e realmente é o amor. É através do amor que a pessoa consegue curas, através do amor que a pessoa consegue vencer na vida. E enquanto a pessoa, apesar de falar grosso, falar bravo e pensar que vai vencer através da força, não vence. É uma coisa que não vence. Fizeram isso com Jesus Cristo e no fim, cadê o pessoal que fez? Né? E o amor de Jesus Cristo perdurou até hoje. Cristo poderia apelar? Poderia apelar. Poderia chamar um guardião de anjos? Poderia, ele mesmo disse isso. Mas não fez por quê? Porque se ele fizesse, seria coisa do ego dele. Mas ele, como anulou o ego, falou não. Né? Sempre ele seguia a vontade de Deus. Sempre dizia, Pai, né, meu Pai, seja feita a vossa vontade. Então explique a sua mãe que a oração Pai Nosso não é só para falar igual um papagaio, mas para parar, analisar, pensar e praticar. E na oração Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. Então, no caso, ela precisa praticar a oração do perdão, principalmente para o seu pai, E diga para ela também, com certeza, seu pai chegando no mundo espiritual, passa aquele filme da vida dele, ele está arrependido, com certeza. E lembrar a frase de Machado de Assis, grande escritor brasileiro, da escola do realismo, né? que ele disse, não levante a espada sobre a cabeça daquele que se arrependeu. Não levante, ou seja, não adianta querer agredir, querer vingar, se a pessoa se arrependeu, simplesmente perdoe. E outro detalhe, ela oferecer a sutra 21 dias para o seu pai. Mas antes de ler a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, fazer a oração do perdão 20 vezes. Aí em seguida ler a sutra sagrada. O fato dela praticar isso, ela vai se sentir bem. E isso também vai fazer com que a dor no joelho dela desapareça. Ok? Próximo pergunta. Feminino, 44 anos, casada.
Sinto-me incomodada quando meu marido visita os filhos na casa da ex-mulher. Como devo agir? Quem é da velha guarda vai lembrar da Lana Bittencourt, lembra? Ninguém lembra, né? Então vou ficar sozinho aqui. Lembrou, né? Já lembrou. Que ela cantava a música Ciúme, Negro, Vilão da Madrugada, que vem atormentar de noite, né? Então é uma coisa que é tudo imaginação da pessoa que faz com que ela sofra com isso. Pegue o livro Minhas Orações, você que escreveu, pratique 10 vezes a acordar 2 orações. Página 53, na primeira edição, oração para eliminar a insegurança e o medo. E a outra, quase igual o nome, é oração para eliminar o medo. São 2 orações. Que, na verdade, o fato de ficar com os ciúmes é insegurança, medo de perder, achando que outra é superior a você. É isso que gera esse tipo de problema. Então, pense no seguinte, a missão dela com seu marido já terminou. Ela já teve a oportunidade. Atualmente, seu marido está com quem? Com quem ele mais ama. E é você, senão estaria com a outra. Ok? Então, simplesmente, para você tirar e gravar no subconsciente, tirar essa minhoquinha na cabeça, esse grilo na cabeça, repita toda hora, eu confio em você, você confia em mim, eu te amo, você me ama, eu confio em você, você confia. Repetindo centenas, milhares de vezes, consequentemente esse medo vai desaparecer e você vai ficar tranquila, ok? Próximo. Feminino, 68 anos, casada. Tenho dores constantes no joelho. Não consigo mais andar sem bengala. Acompanho suas aulas, já ouvi sobre as orientações de oração aos antepassados. Faço todos os dias, mas não faço a sutra porque meu marido reclama que é muito longo. Gostaria de voltar a andar normalmente. Ah, senhora, essa é desculpa, viu? Isso é desculpa. Se o marido acha que é longo, faça sozinha, em outro horário. Pronto. Não é? Desculpa que o marido é longo, olha, eu lembro, até contei isso na palestra que eu fiz na festividade de Santo Roso, quem ouviu lembra, do senhor chamado Marco, lá da São José do Rio Preto, e ele, na segunda vez que ele foi participar de uma reunião da Seitianoe, estava se formando caravanas para ir para a festividade de Santo Roso. Ele foi, terminou a primeira parte, que é a oração dos antepassados, e ele saiu do sanitário e foi conversar com o pessoal da regional. E conversando, se distraiu. E ali, para a pessoa ir no sanitário, quem está lá normalmente tem umas escadinhas, ou depende do lugar que ele fica. Se for lá bem perto do Monumento Zanjinho, não. Mas se for lá embaixo, tem uma bela rampa. E conversando com os colegas, de repente ele, espera um pouco, está faltando uma coisa. Minhas muletas, né? Ele simplesmente saiu do sanitário e esqueceu as muletas no sanitário. Não se deu conta que estava curado. E por que isso aconteceu? Por que aconteceu a cura? A Seitianoe sempre explica, aí que está o detalhe do ensinamento da Seitianoe, que ela explica o problema, explica a causa e como resolver o problema. Então, por que ocorreu a cura? O mestre ensina que as pessoas que não conseguiam andar e ficaram curadas, ele mencionou, porque passou a reverenciar a pessoa que ela não reverenciava. Passou a reverenciar as pessoas que ela não reverenciava. Então, não tinha aquela humildade de reverenciar, de fazer esse gesto de manifestar o amor à pessoa. Então, reverencie os seus antepassados. Seu marido acha longa, então faça outro horário, mas não deixe de reverenciar os seus antepassados, ok? E outra coisa, policia sua mente, por causa de joelho, policia sua mente, esteja atento. Se não vem aquele hábito, costume de ver defeito nos outros, de criticar as pessoas. Quando isso acontece, isso vai ficando assim, ó, você vai dando uma martelada no joelho, por isso que o joelho dói. Por isso que o joelho dói. Então, quando nós estamos criticando, nós estamos criando uma barreira entre outro e nós. Então, esse movimento, né, esse movimento natural, lembra da porta que faz nheque, nheque,
não está em harmonia, está faltando óleo lá, né? Então, quando perguntar para a professora Teruco, ela falava assim, falta manifestar amor, mais amor, né? Falta mais amor. Então, perguntar, por que a sua pele é tão bonita? Que creme que a senhora usa? E ela falava, o creme do amor. Então, como tudo é reflexo da mente, quando o nosso emocional está repleto de paz e harmonia, tudo fica bom. Tudo fica bom na nossa vida. O olhar, o rosto, a saúde, tudo fica bom. Mas quando você fica segurando tranqueira, mágoa, ódio, um monte de problemas, é lógico que não fica bom, é lógico que vai ficar com um monte de problemas, né? E quem critica acaba sempre criando minhoquinha na cabeça. Quem critica acaba reclamando das coisas, porque já está reclamando, está criticando. E quem agradece a todo instante só atrai coisas boas. Então fala para sua mãe agradecer, que as coisas vão ficar bem melhores. Feminino, 70 anos, casada. Há 2 anos tive neuralgia do trigêmeo. Nunca tinha ouvido falar disso. Fiz tratamento e sarou, mas agora voltou. Pode me orientar? Por que voltou? Por que voltou? Às vezes o agricultor ele vai plantar fazer outra plantação diferente do que ele plantou antes, mas de repente nasce aquele broto da plantação do que ele havia plantado anterior, não da plantação atual. Se ele plantou feijão, por exemplo, limpa e vai plantar agora milho, de repente aparece uns pezinhos de feijão, porque ainda tinha semente da feijão lá, semente do feijão, certo? Por isso que se voltou, é porque o seu hábito, não foi, o seu subconsciente não foi totalmente purificado. Por isso que o problema volta. E é o que acontece também com pessoas que fazem cirurgia ou cirurgia espiritual e o problema volta, porque a causa não foi eliminada da mente. Então ela volta com um problema, ou mesmo problema, ou de problema semelhante, certo? Então leia o livro Viver Junto com Deus. Ali consta o caso de uma senhora que o mestre orientou, que na verdade estava orientando a amiga da mulher que o mestre está conversando, e ela estava com o mesmo problema, neuralgia. Neuralgia, então, foi quando ele falou, ela está reprimindo, segurando, guardando, reprimir, lembra do verbo represar. Você faz onde tem uma água corrente, você represa, você está parando, você está segurando a água. Represar e reprimir tem o mesmo sentido, certo? Segurar. Então, quando a pessoa reprime aquele ódio, aquela mágoa, aquele ressentimento de agredir a pessoa, ela fica segurando, reprimindo, e manifesta em forma de dor. A dor que ela sente, da dor mental que ela sente, de querer bater, agredir ao outro, segura, por isso que manifesta nela. Então o mestre fala para sua amiga bater na parede, bater no pilar, pensando que está batendo na sogra. Com certeza ela guarda muito ódio da sogra. Mas ele pensou bem e falou, não, é melhor mudar, não bater no pilar não, porque de repente a sogra chega aí, ela está batendo na parede, ela pensa, sua sogra jararaca, e a sogra chega de repente, pronto, vai sair mais briga. Então, para descrever no papel, descarregar todo aquele sentimento de ódio no papel. E esta forma de descarregar no papel, depois foi desenvolvida a purificação da mente, que é para escrever no papel. Essa irritação, lembrando quem foi, se foi o esposo, quem foi, pratique oração do perdão 40 vezes por dia, ok? E leia o livro Irmão Seu Caminho, que ali tem um outro caso de cura, que é da paralisia facial, que não é a mesma doença sua, mas é semelhante. E ali o caso era influência espiritual, ok? Próxima pergunta. Feminino, 50 anos, solteira. Tenho vários medos e um deles é o pânico, pavor, medo da doença e da palavra câncer. Só de ouvir alguém falar eu já acho que estou doente. Minha mãe era assim, ela faleceu no início da pandemia. Aí só agravou, sofro muito com isso. Primeira coisa que você tem que fazer, ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, 21 ou 49 dias exclusivamente para sua mãe, no horário fixo.
Primeira coisa que tem que fazer, ok? Segunda tarefa é acreditar, não naquilo que não existe, acreditar naquilo que existe. A Sutra Sagrada, quando fala realidade, observa que está com R maiúsculo. Quando fala realidade, então você imagina antes de você reencarnar. Antes de você reencarnar, onde você estava? Um ano antes de reencarnar, vai. Onde você estava? No mundo espiritual. No mundo espiritual, você via pessoas morrerem? Não, porque lá não existe morte. Então, esta é a realidade, é a vida. A realidade é a vida, que é eterna. Aqui na Terra não é, aqui é passageiro, aqui é igual um palco do teatro. Então, mesmo que a pessoa interprete um papel aqui no palco, mas aquele artista, ele deixa de exercer aquela função e sai do palco. Isso significa a pessoa vir para a Terra e voltar para o mundo espiritual, quando ela sai do palco. Então, o que você tem que entender, o que existe de verdade é a realidade com R maiúsculo, e aquilo que Deus criou. E o que Deus criou está no Gênesis capítulo 1. Agora, procure no Gênesis, veja se Deus criou doença. Não criou doença. Se Deus tivesse criado doença, pergunto, como que você deveria ter morrido na última encarnação? Se você morreu doente na última encarnação, você já nasceria doente. Como a morte não existe, você não nasceu com essa mesma doença, ok? E como é que você morreu na penúltima encarnação? Se a doença existisse, você teria reencarnado com a mesma doença da penúltima e da última encarnação. Mas ela não existe, ok? A vida de Deus, Deus não criou vida imperfeita, Deus não criou nenhuma vida doente. Então leia no mínimo 5 vezes capítulo, A Verdade da Vida, volume 2. A Verdade da Vida, volume 2, leia 5 vezes, mínimo 5 vezes cada capítulo, antes de passar para o capítulo seguinte, ok? Terminada essa tarefa, passe para o volume 24 e faça a mesma coisa. Na Verdade da Vida, volume 2, você vai ter uma ampla compreensão da vida mesmo. Não é somente pensar superficialmente, não. Você vai repetindo 5, 10 vezes. Na primeira leitura, você só vai aprender, mas dentro de você. Alento de Deus, a própria vida de Deus que está fluindo para você, dentro de você, é aquele sopro de Deus fluindo para dentro de você, e você segura pensando. Aí que começa a meditação, na verdade. É nessa hora que começa a verdadeira contemplação. Você vai contemplar, meditar que Deus está em você, você está em Deus. Por isso que você prenda o ar, e quanto mais você prender o ar pensando que Deus está em você, que a vida suprema, a vida infinita, vida inatingível, inadoecível, indestrutível de Deus está em você, que você é essa própria vida. Quanto mais você pensar durante essa meditação, nesse momento, mais forte vai ficar gravado, mais fortemente vai ficar gravado, ok? Deu para entender? Ok, acabou o tempo. Obrigado. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia
predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras, que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala, assista o programa tal do YouTube da Seichonoye, e você vai salvar, ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento daremos início ao estudo. Para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Então vamos rapidamente aos abraços. Cristina Loyola, obrigado pelas palavras. Obrigado. É Deus quem faz, viu? É Deus quem faz. Regional Catete, um abraço. Andradina, Regional Bauru, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sete Lagoas, Indaiatuba, Preto Yasuki Murakami e a esposa Cida Murakami. Regional Barris, Belém do Pará. Leda, eu deitava e não conseguia dormir. Faz uma semana que comecei a ler mais uma sutra a mais. Ontem eu dormi até às 9, hoje eu estou com sono. Jales Ramos é do Rio Preto. Abraço para Jales. Então, vamos continuar aquela ciência mental. E é que eu estava... Quer trazer um pouquinho, entrei um pouco concentrado na leitura que eu estava lendo aqui, depois eu leio. Vamos lá. Então, dando continuidade. A felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece-nos. Não nos tira nada. Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe amizade. A felicidade é o tal negócio, né? Tem gente que fica com inveja quando o outro fica feliz, quando o outro melhora, prospera. E tem aquelas pessoas que ficam felizes com a alegria do outro. Esse é um dos fatores importantes para alcançar aquele grande despertar dos 6 itens para alcançar outra margem que explicou Sakyamuni, né, Buda. Então, o fato de você ficar feliz com a felicidade dos outros e não ficar com a inveja da felicidade do outro. E 2 frases da Bíblia diz, em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 9 a 10. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Do conselho sincero nasce uma bela amizade. Sim, conselho sincero, a pessoa fica muito grata pelo conselho, então nasce uma amizade. Não abandone seu amigo, nem amigo do seu pai. Aí eu lembrei que meu pai, ele recebia mensalmente um jornal da terra dele, lá do Japão. E um amigo dele disse, aí meu pai falou, não precisa ficar gastando, é muito caro o correio. E o amigo dele falou, enquanto eu estiver vivo, ele tinha a idade do meu pai, enquanto eu estiver vivo, você vai receber o jornalzinho da nossa terra. Aí quando eu fui para o Japão em
1995, e aí meu pai falou, olha, vou pedir um favor para você, você pode levar essa lembrança para o meu amigo que manda jornal todo mês para mim? E como eu fui lá visitar os jazigos dos meus antepassados de lá, e aí eu tive a oportunidade de encontrar com esse amigo do meu pai. E lembrei realmente o que é aquela amizade tão bacana, tão bonita, de uma pessoa falando, enquanto estiver vivo, você vai ter a notícia da nossa cidade. E é exatamente o que diz aqui na Bíblia. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. E aí, isso, em outras palavras, é o que meu pai sempre dizia. Às vezes, um vizinho, um bom vizinho, um amigo vizinho, te ajuda muito mais do que um parente distante. E às vezes é muito mais parente, na verdade, do que aquele parente só sanguíneo, mas que não ajuda nada, ou então que está sempre criticando. Continuando com o segredo da ciência mental. Em todas as profissões, em todos os locais, em todas as pessoas, em todas as coisas, existe uma atmosfera peculiar. Em todas as pessoas, existe uma atmosfera personal, ou seja, é um ar, é a vibração, em outras palavras, a vibração que emana da pessoa de acordo com a personalidade. Então, tem pessoas que você chega perto, você não fica bem, mas tem gente que você sente uma paz, conforme eu disse do mestre, eu disse, não sei se eu falei, do mestre, quando muitas pessoas chegavam perto do mestre e ficavam curadas, largavam a muleta, pela vibração que ele emanava. Então, esse fato aqui, de acordo com a lei, semelhante atrai semelhante, ou semelhante se atraem, ocorre a atração e a reunião da mesma atmosfera, da mesma vibração. Agora, já veio aqui uma pergunta na aula de quarta-feira, a pessoa disse, quando eu morrer, será que eu vou encontrar minha querida avó no mundo espiritual? Será que vai? Depende. Depende. Se semelhante atrai semelhante, ela vai encontrar se ela estiver com a mesma atmosfera, vibração da avó. Se a avó era dócil, compreensiva, amorosa, e a neta é ranziza, chata, encrenqueira, briguenta, não vai encontrar, porque são diferentes, certo? Pela lei. Automática, isso ocorre naturalmente. Não é que Deus fica, você vai para cá, você vai para lá, mora um monte de gente, chega no mundo espiritual, não fica lá São Pedro, você vai para cá, não, você vai lá para baixo, vai lá para o subsolo. Não, automaticamente, conforme Swedenborg, que o mestre cita muito, ele teve aquela ajuda de ver o mundo, como que é a situação lá no mundo espiritual, que ele viu que vinham as pessoas automaticamente, pessoas que estavam naquele estágio inferior já iam para o lugar. E no mesmo lugar que estava chegando, aqueles mais elevados, eles viam uma outra porta que aquele espírito mais baixo não viam. Tudo era automático. A eletrônica está bem avançada nesse ponto. Então, por isso que depende de como que vai estar a sua vibração mental. Então, depende da frequência de cada um. Uma recomendação para aqueles que constantemente perdem emprego, de acordo com o que nós estudamos agora, não reclame do chefe, agradeçam. Se você agradecê-lo, você vai estar em sintonia e vibração de harmonia com ele. Okay? Então, não reclame. Muitas pessoas que ficam perdendo emprego porque, não sei por que perdi emprego. Mas você mentalmente está brigando com ele o dia inteiro. Já levanta segunda-feira, a pessoa tem que aguentar aquele chefe, aquele chato. Você já está brigando, não é? Não reclame dos colegas, agradeça-os. Agradeça-os. Porque o seu chefe e os seus colegas é uma equipe, e você também faz parte da equipe. Mas semelhante atrai semelhante, vai fazer parte da equipe quem é semelhante. Quem não é semelhante sai da equipe, pela lei da mente. Okay? Então, algo faz com que a pessoa perca o emprego, algum motivo, ele se afaste daquele grupo porque não é semelhante. Vocês não conhecem, vocês naturalmente vê pessoas alegres estão sempre juntas com alegre, pessoa chata com chato, pessoa fofoqueira junto com fofoqueiro. Não é isso? Sabe, viu? Pô. Conversa fofoqueira, semelhante atrai semelhante. Não reclame porque você precisa trabalhar. Se a empresa falasse, diria, então não precisa vir aqui.
É como se a empresa dissesse, então não precisa vir aqui. Não é? Agradeça por milhares de haitianos, porque milhares de haitianos, milhares de cubanos, milhares de venezuelanos gostariam de estar no seu lugar. Então, aprenda a amar o que você faz, aprenda a agradecer, ter gratidão pelo trabalho, aprenda a ter gratidão pela pessoa com quem você trabalha, aí você vai continuar na empresa. Okay? Lembra daquela prefeitura de Cuba, que vinha, anualmente, naquela época vinha anualmente, cada presidente da aceitoneira do país. E veio uma senhora de Cuba, uma médica. E ela, como salário lá, era a base de 20 dólares cada pessoa, e quem mais ganha lá é um médico que ganha 70 dólares, e ela trouxe 10 dólares para os gastos aqui no Brasil, para ficar 8 dias, 8, 10 dias. E na parte da manhã, o pessoal almoçava aqui no refeitório. Mas à noite, eles ficavam hospedados lá na subsede, e à noite a sede central, para essas pessoas, dava R$30, na ocasião era 30 dólares, eram 30 reais eram 10 dólares, e para o pessoal jantar, escolher onde quisesse jantar. Só que ela não jantava para comprar livros, para poder comprar livro. E só que um dia, por não estava se alimentando bem, e enfraqueceu, deu um probleminha, aí foi o que ela falou. Aí eu comentei isso na aula. E falei, pessoal, então vamos, cada um dar R$10, R$5 aí, só para poder fazer com que ela possa comprar o livro dela, mas não deixar de jantar. Aí juntamos, não sei se lembram aqui, lembra, né? Juntamos, quanto que nós juntamos, Gerson? Acho que 550 e poucos reais, né? Eu sei que para ela era uma fortuna. Para quem trouxe 10 dólares para passar 8 dias e juntamos, eu sei que deu equivalente aos 400 dólares, 350 dólares para ela. E ela comprou tudo em livros. Comprou tudo em livros. E aí, quando fiquei sabendo isso, todo mundo ficou sensibilizado. Aí eu comentei também, falei, eu dei um projetor que eu tinha ganho, dei um projetor que eu não estava usando, projetor de slide, né? Um retroprojetor. Aí eu comentei na aula se alguém tivesse um computador velho usado para dar para eles, porque normalmente ninguém tinha computador lá. Aí o Leandro lá parece que da Nova Iguaçu, né, do Rio de Janeiro, ele comprou um 0 quilômetro. E a Petroviana, quando foi para lá, ela entregou o computador. E anteontem, Zé Maria estava explicando sobre vai ter um curso só para os dirigentes da América Latina, em espanhol, e quem vai fazer o relato é uma senhora lá da Venezuela. Aí o Zé Maria começou a contar e se emocionou e parou e a voz não saía. Falou, olha, para ela fazer esse relato, que vai ser online, o que ela vai gastar na internet, eu tenho certeza que ela não vai ter dinheiro para jantar, não vai ter dinheiro para comprar comida. Porque o que ela vai gastar na internet é o que ela ganha. Então, ele falou, tipo R$10, R$15 é o salário dela, do pessoal lá. Ele falou, então, nós que temos tanto benefício, temos que agradecer, tantos benefícios que nós temos. Seja lá qual for o trabalho, agradeça. Okay? Anteontem, domingo, eu estava vendo uma reportagem, normalmente eu gosto de assistir assim no domingo, sabe? Science ou History, né? Canal de história, de ciência, mas ali já estava nada agradável, então passou uma reportagem lá, assisti uma reportagem lá na Record, e o rapaz pega um barco que faz um trabalho de sul para norte, e o pessoal, todo mundo compra, enchendo de mercadoria, e depois, cada lugar que vai parando, eles vão vendendo a mercadoria. Aí parou uma senhora, e ele foi perguntando, ele falou, ela estava vendendo comprar um monte de coisa lá do sul, e na viagem ele vendendo. Aí depois ele perguntou, quanto que a senhora ganhou nessa viagem? Ele falou, nem um centavo. Por quê? Porque as vendas estão fracas e não conseguiu vender tudo. Aí ele falou, posso ir na casa da senhora, fazer entrevista melhor? Pode.
Aí estava o marido. E o marido, você está trabalhando onde? Ele falou, não tenho trabalho. Quanto tempo você está desempregado? Aí ele segurou o choro e falou, 2 anos que eu não consigo um emprego. Então, e uma casinha simples, e a janta? Olha, tem dia que a gente não janta, porque não tem comida, não tem o que comer. Então, se você vier analisar a pobreza desse pessoal, falar, muito obrigado Brasil, né? Muito obrigado. Ernest Holmes, ele disse, não existe pessoa de sucesso que tenha atmosfera de fracassado. Quem alcança sucesso pensa no sucesso e faz tudo uma atmosfera de autoconfiança e poder. Então você vê quem pode ser um vencedor pela forma de falar, pela forma de andar. Não é? A pessoa que pode até ganhar na loteria, mas ano seguinte está pobre. Gastou tudo que ganhou. Porque o coração está pobre. Não é um coração de vencedor. É um coração de vencedor, coração que uma pessoa que acredita em si, tem autoconfiança. Por isso que aqui o Ernest Holmes falou, alcança o sucesso, pensa em sucesso e faz tudo numa atmosfera de autoconfiança e poder. Essa atmosfera se transforma em algo bastante sutil e impregna tudo o que rodeia essa pessoa. Somente quem possui força para atrair outras pessoas consegue realizar grandes empreendimentos. Atrair outras pessoas, amigas. Então, não é aquela pessoa egoísta que não tem amizade com ninguém, não cumprimenta ninguém, que não fala com ninguém. Essa pessoa não consegue o sucesso. E amigos não é tapinha nas costas, um tapinha político que a pessoa vai conseguir amizade, não. Faça algo para o bem do próximo, aí você vai conseguir amigo. Okay? Aí você vai conseguir amigo. Então, para impregnar seu ambiente com esse algo sutil, não deve jamais desprezar a si mesmo, achando-se inexpressível, sem atrativo algum. Se você não se valoriza, acha que os outros vão te valorizar? Aqui eu falei para um ex-funcionário meu. Esse ex-funcionário ficou 6 meses na Espanha, quando voltou, e não conseguiu nada lá, começou a trabalhar numa empresa, e eu já comentei esse caso, né? Aí ele está ganhando um salário muito baixo, comparando com o que ele ganhava na empresa. Quando eu fui chefe dele, era muito baixo o que ele estava ganhando lá. Então eu falei, você merece ganhar mais, pela sua formação, pela sua experiência, pelo todo o conhecimento que você tem, pelo currículo que você merece ganhar mais. 50% a mais do que você está ganhando. Eu falei, leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1, ele leu, e um dia apareceu lá para falar comigo, a pessoa da empresa que ele tinha feito a ficha, telefonou, ele ganhava 8 mil cruzados, na época do cruzado, eu falei, quanto é que você... Aí eu perguntei, você melhorou a situação? Não, continuava ganhando 8 mil cruzados. Eu falei, você merece ganhar no mínimo 12. Quando recebeu a proposta, a telefonema da empresa que tinha feito a ficha, ele falou, a moça perguntou, ainda está de pé a sua solicitação de compromisso, de trabalhar conosco? Eu falei, depende do local, depende do salário. Quanto que é o local? Quanto que é o salário? Ele falou, em torno de 20 mil. Para quem ganhava 8 mil, ele ficou apavorado. Foi isso que eu falei para ele, exatamente isso daí. Não deve jamais desprezar a si mesmo, achando-se inexpressivo, sem atrativo nenhum. Eu falei, eu confio em você, então você tem que confiar em você. Você tem que acreditar no seu potencial, porque eu acredito no seu potencial. Você tem que entender que você tem essa capacidade de trabalhar nesse local e ser um vencedor. Acredite em você. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar em você? Então é isso que eu falei para ele. Então, sendo Deus um ser absolutamente perfeito, possui uma força de atração infalível. O poder de atrair as pessoas nem sempre está na beleza visual, pois o indivíduo pode ser muito bonito, mas não ter atmosfera inexplicável e ter uma atmosfera inexplicavelmente repugnante. Então, às vezes a pessoa pode ter aparência bonita, mas ela vibra uma coisa muito negativista, muito materialista, que não agrada a ninguém. É muito individualista. Esse tipo de pessoa, você não sente vontade de ficar com essas pessoas, não é? Tal indivíduo só atrairá pessoa de categoria inferior. Lei da semelhança, lembra? Semelhante atrai semelhante. A atmosfera misteriosa que emana de uma personalidade ilustre é a manifestação de sua natureza divina. A natureza divina alojada no interior da pessoa
Só ela é a origem de tudo, só ela faz a força real, única que existe no interior de todas as pessoas. Automaticamente, a pessoa chama atenção, como Jesus Cristo. Pessoa que descreveu Cristo na época que Cristo esteve na Terra, descreveu assim de uma forma impressionante. Da forma como também estar dele viu nos sonhos Cristo falando com ele, ficou muito marcado. Então, pessoas de alta espiritualidade, ela tem um poder de atração. É igual uma lâmpada. Coloca uma lâmpada, né, num sítio. No dia de verão, você vai ver o quê? Um monte de inseto em torno da lâmpada, né? Em volta da luz. A atmosfera misteriosa que emana de uma personalidade lúcida é a manifestação da sua natureza divina. Exemplos. O mestre no prédio da ONU. Eu vou repetir esse caso. Eu já conheci o prédio da ONU. Você tem na sala de espera, você fica num brasileiro, tem uns brasileiros. Aí aparece um funcionário da ONU que fala o idioma português, que vai conduzir esse grupo para mostrar todas as dependências da ONU. E o mestre estava lá sentado esperando um que falasse japonês para mostrar. Aí chegou uma mulher, olhando para o mestre, e falou: senhor, posso apertar sua mão? Não sabia quem era o mestre. Falou: mestre, sim, mas por que você quer apertar minha mão? Que eu sou secretário aqui, nós recebemos centenas de delegados que vêm aqui discutir paz, mas nunca vi alguém que transmitisse tanta paz igual o senhor. E não sabia que era o mestre. Então, a atmosfera que emanava do mestre, né? O quarto onde estava hospedado o mestre, todas as camareiras sentiam um choque quando passavam em frente àquele quarto. Aí foi perguntar para o gerente quem é que estava lá hospedado, e falou: é o mestre Masaru Taniguchi. Então as camareiras pediam um favor para o gerente geral: o senhor poderia pedir para que ele pudesse dar uma bênção para nós? Aí falou com o mestre falou: pois não. Foram no refeitório, fizeram um círculo, o mestre abençoou todas elas, né? Maringá, mecânico, estava lá o mestre, pessoal fazendo carreata, e de repente o mecânico, vendo um monte de gente, maioria japoneses, perguntou para o japonês lá: quem é esse homem? É o nosso mestre. Falei: eu sou espírita. É incrível, ele não pisa no chão, ele flutua. Ele flutua. Igual o Gandhi também flutuava, né? Então, a espiritualidade. Olha aqui, outro caso. 1977, senhora Nicolina Crescente, no portão da sede central, juntamente com a multidão, teve o desejo de acenar ao mestre. Foi quando percebeu que levantou o braço esquerdo que não se movia. Mestre! Não era questão de fé, porque era mestre. E o braço ficou curado naquele momento, 1977. Senhora Leonilda Lopes Nogueira, quando eu tinha 10 anos de idade, caí de uma laranjeira, bati fortemente a coluna. Em 1962, um médico ortopedista me aconselhou a usar colete ortopédico, mas o problema se agravava, formando uma saliência do tamanho de um punho. O médico disse que não havia meio de cura. No dia da chegada do mestre, fui vê-lo no portão da sede central. Quando o mestre acenou a mão para mim, eu agradeci, emocionada, com as mãos justapostas. Na hora, senti um calor estranho, que o mal-estar se passou. Que o mal-estar passou. No dia seguinte, quando me levantei da cama, passei as mãos nas costas, percebi que a coluna estava no lugar e a saliência, que era tamanho de um punho, havia de saliência de 46 anos, desapareceu. Então, onde o mestre passava, acontecia isso, pela vibração que ele emanava. Certo? Acabou o tempo. Muito obrigado. Deus é a fonte de todas as felicidades e, através da força magnética do amor, conduziu a aproximação de duas almas gêmeas, dando origem a uma união harmoniosa e abençoada por todos. Mas, e o dia a dia? E a rotina? E os gastos do mês? Os planos para o futuro? Os filhos? Às vezes, parece que o relacionamento vai ao caminho oposto de uma união harmoniosa e abençoada, e vários questionamentos podem surgir. É nessa hora que o casal pode ter a certeza de que existe um local para acolher, compreender e auxiliar. Quando minha mulher me chamou para vir do Piauí para cá, de minha filha é muito longe. Mas, gente, eu estou cheio de lenço aqui dentro para limpar lágrimas.
foi o momento mais feliz da minha vida. Olha, imagina vocês que eu não fiz nenhuma festa, mas ontem eu renovei 50 anos de casado. Em 75 eu encontrei uma pérola. E há 43 anos nós somos namorados. Essa é a melhor esposa do mundo, minha querida Edil. Eu só quero agradecer a Seichonoye, a esse ensinamento maravilhoso que salvou tantos casamentos, inclusive o meu. Só quero te dizer, meu amor, te amo muito, tu és o melhor marido do mundo, me faz muito feliz. Muito obrigada. Venha viver momentos de reflexões, decisões e transformações através do 8º Encontro Nacional para Casais, dos dias 31 de agosto a 3 de setembro de 2023. Participe de um evento que visa edificar uma forma de comunicação cada vez mais aperfeiçoada, voltada para os propósitos evolutivos da vida conjugal. São palestras, orações, relatos, rodas de conversa, 4 dias de aprendizado e fortalecimento dos laços amorosos. Em meio a uma paisagem deslumbrante e paradisíaca do resort Vila Galé de Alagoas, onde o casal poderá viver momentos de lua de mel e renovar os seus votos. É possível participar com seus filhos, que terão atividades específicas. Acesse o site do evento através do QR Code que aparece agora e inscreva-se já. Se precisar, entre em contato com o telefone 0 operadora 11 50 14 2299 ou 0 operadora 11 50 14 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br. As vagas são limitadas e há poucas disponíveis. Venha viver a força magnética do amor no 8º Encontro Nacional para Casais. Nos vemos lá. Muito obrigado.